Oi, vamos falar sobre o medo hoje? Como é que você enfrenta os seus medos? E o medo dos outros? Dos seus filhos, dos seus parceiros, parceiras, da sua família, dos seus amigos? Como você ajuda essas pessoas? Essa é uma questão que vem ocorrendo muito ao seu redor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo da infância até a fase adulta e como a gente pode trabalhar isso dentro da gente. Bem, assim como a ansiedade, o medo não é uma coisa ruim. Ele é um amigo, ele é um alerta. Porém, quando ele está muito exacerbado e ele não é olhado da forma como deveria, ele pode se transformar em questões que realmente atrapalham o cotidiano da nossa vida. Então, se transformando em crises de ansiedade, crises de pânico e até mesmo depressão. Muitas pessoas sofrem de depressão e a origem vem do medo. Então, é importante a gente se perguntar: por que eu estou ansioso? Por que eu estou sentindo essa melancolia? E sempre tragam essa segunda pergunta: eu estou com medo do quê? E quem tem medo? Gente, todo mundo tem medo. Desde a criança até a pessoa mais idosa tem medo. A diferença é que as crianças, elas têm a coragem de dizer: eu estou com medo. Elas choram, elas tremem, elas olham para essa sensação, para esse sentimento, né? E eles conseguem verbalizar aquilo de alguma forma, seja através das palavras ou através de expressões corporais. A diferença é que o adulto, nós somos culturalmente ensinados a disfarçarmos os nossos sentimentos. Nós associamos que o medo, ele corresponde à falta de coragem. Gente, nós podemos ter medo e termos coragem ao mesmo tempo. São dois sentimentos que podem coexistir. Como eu disse em algum outro vídeo, eu fui morar um tempo fora do país. E a grande maioria das pessoas falava assim: nossa, como você teve coragem de ir. Você não teve medo? Né? Eu falava: eu tive muito medo, mas eu fui mesmo assim. Então, esse é um bom exemplo para mostrar que, mesmo com medo, a gente consegue enfrentar as nossas situações. Na verdade, essa é a primeira dica para enfrentarmos os nossos medos e essas situações que nos trazem essa falta de tranquilidade. O problema é quando ele se escalona de uma forma muito exacerbada e nos traz um desconforto muito grande, nos paralisando, nos impedindo de experimentar, nos boicotando, nos travando em determinadas situações. Então, é necessário olhar para o medo. Assim como alguns assuntos como o suicídio, o medo também é um tabu. As pessoas não ficam falando sobre o medo, de sentir medo, porque sentem vergonhas, acham que isso é um ato de fraqueza. Eu costumo dizer que falar sobre os nossos medos e olhar para ele através de um olhar diferenciado, na verdade é um grande ato de coragem, não é um ato de covardia. O oposto de coragem é covardia e não medo. Nem todo mundo que tem medo é covarde, muito pelo contrário, geralmente, quando consegue superar isso. E a gente, quando olha para isso através de um novo olhar, nós positivamos esse sentimento que nos trazia tanta angústia. Se a gente não olha para o medo de uma forma cristalina, começamos a nos colocar numa situação de uma série de questões psicossomáticas, ou seja, doenças que vão aflorando dentro da gente e vão nos machucando, vão nos impedindo de viver, como as crises de ansiedade, de pânico, de depressão. Segundo o dicionário, o medo é um sentimento inquietante que se tem diante de perigo ou ameaça. A ansiedade diante de uma sensação desagradável, da possibilidade de fracasso. Esse medo, ele pode ser muito positivo e também ele pode ser muito negativo. Vai depender da forma como a gente vai enfrentar a situação. O que é mais importante é a gente não esconder essa situação, primeiro de nós mesmos, e depois não ter vergonha de pedir ajuda. Algumas questões são enfrentadas mesmo sentindo medo. Olha a situação. Medo e coragem são duas coisas que podem conviver juntas. Muitas vezes a gente faz situações ou reage de determinadas formas, mesmo sentindo medo. Dizem que os heróis são muito corajosos, mas isso não quer dizer que eles não sentem medo. O que é mais importante é a gente olhar para essa questão do medo com um olhar crítico e um olhar de amor e de acolhimento.
não é reprimir esse sentimento. O problema é que nós fomos criados dentro da nossa cultura que nós temos que reprimir sentimentos como raiva, medo, angústia, que é uma fraqueza mostrar esses sentimentos, seja para os outros ou até mesmo reconhecer para a gente mesmo. Quando não entendemos como as coisas funcionam, a gente tende a ter resistência a elas. Então, vamos entender como nasce o medo dentro da gente. Alguma situação, algum fato, alguma imagem é absorvida pelo nosso consciente e por algum motivo a gente reprime. A gente reprime porque a gente não teve coragem de executar, ou a gente teve a sensação que aquilo nos traz um desconforto, uma insegurança ou um risco. E a gente guarda essa informação dentro de uma parte nossa chamada inconsciente. Então vamos falar um pouquinho sobre o inconsciente. Eu sou psicanalista e o pai da psicanálise, que é Freud, então a gente vai falar dentro da linha da psicanálise, ele diz o seguinte: o homem tem a ilusão que ele é senhor dele mesmo, até que ele percebe que existe um senhor muito maior chamado inconsciente. Esse inconsciente é uma parte da nossa mente em que são armazenadas uma série de informações e ali dentro não existe a noção de tempo. Tudo funciona como presente. O passado, o futuro, eles se colapsam no agora. Então, se algo aconteceu comigo que me trouxe um desconforto, uma sensação de perigo, lá no meu passado, essa informação é armazenada nesse inconsciente. E por algum motivo, algo engatilha no atual presente esse sentimento, né, dessa informação que me trouxe uma insegurança ou me faz lembrar daquilo, aquele medo, aquela angústia, aquela sensação desagradável, ela volta, ela sai do inconsciente, vamos imaginar que ele é uma gavetinha aqui embaixo, ele sai daqui e aflora no meu consciente, trazendo as mesmas sensações como aquele fato aconteceu lá atrás. Então o medo, ele aflora desse jeito. Como assim? Eu tô com medo de que algo ruim aconteça, sendo que isso nem começou a acontecer dentro de mim, ou melhor, esse fato nem apareceu ainda, mas é porque ele está conectado com algo lá do meu passado, que me trouxe uma sensação de angústia e de insegurança, e que por alguma razão eu correlacionei com esse fato que está acontecendo agora. Ou eu começo a criar essa situação na minha cabeça, porque a grande maioria dos nossos medos, eles são criados por nós mesmos. Não são medos reais, são medos fictícios.